Oi pessoal, eu sou a Aline Charani e hoje eu quero compartilhar uma audioaula a respeito dos 3 níveis de consciência, que é uma das grandes descobertas do Bert Hellinger. Inclusive eu quero até compartilhar com vocês uma frase que está no livro A Fonte, Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Ele fala assim: quem não entende a diferença entre as consciências não entende o que acontece nas constelações familiares e principalmente não entende o que são soluções adequadas. E o que isso quer dizer, né, gente? Muitas vezes a gente vai para um grupo de constelação com uma expectativa, esperando um determinado movimento, esperando que tudo se mova ou que o facilitador da constelação nos direcione para um determinado caminho e de repente algo totalmente diferente se mostra dentro do trabalho da constelação, ou às vezes o facilitador te fala algo, te remete a algo totalmente diferente e que às vezes você até torce um pouco o nariz porque você não entende como que aquilo pode ajudar você. Então, o que é importante a gente perceber quando a gente fala de uma solução adequada? Antes de mais nada, qual é a solução para essa consciência, né? Nesse primeiro momento, a consciência coletiva, que a gente vai falar daqui a pouco, e num segundo momento, a consciência pessoal, que é você como indivíduo. Bom, então falando um pouquinho sobre consciência coletiva, vocês vão encontrar nos livros do Bert exatamente esse termo, consciência coletiva. Alguns livros retratam como a grande alma, o grande clã. Em alguns momentos ele usa até o termo sistema familiar, que é o que muitas vezes a gente utiliza até mesmo nas rodas de bate-papo, né? Para falar sobre constelação, a gente fala, no meu sistema familiar. Mas ok, o que é então essa consciência coletiva? Num primeiro momento, ele fala que a consciência coletiva é uma força que mantém um grupo unido. E mais do que isso, ele zela para que essa coletividade se mantenha em equilíbrio, digamos assim, né? E esse equilíbrio, ele é obtido através de outras forças que a gente chama de ordens do amor ou leis sistêmicas. Então é muito interessante observar que num primeiro momento, antes do Bert chegar nas ordens do amor, que talvez você tenha ouvido falar, ou depois em algum outro momento a gente também vai falar sobre isso, antes de nós chegarmos nas ordens do amor, eu primeiro passo por esse entendimento, essa compreensão a respeito das consciências. Porque as ordens do amor, essas leis sistêmicas, elas são forças que atuam dentro desse grupo, dessa consciência, para que o próprio grupo se mantenha coeso, se mantenha equilibrado, se mantenha vivo. Acho que essa é uma frase boa, assim. A consciência coletiva, ela tem um instinto de sobrevivência igual nós como indivíduo, né? Todo ser humano tem um instinto de sobrevivência muito forte e a consciência coletiva também tem, né? É como se fosse uma grande mente. Talvez você possa enxergar dessa forma, né, para ficar um pouquinho mais claro. Ela, às vezes, sacrifica alguns membros do sistema para que o coletivo permaneça vivo. E é essa dinâmica que a gente vai tentar entender a partir de agora. É bom lembrar que quando a gente fala nessa força que cuida, né, da coletividade, e que, na verdade, mantém o sistema vivo, mais do que isso, ele preza para que nada seja excluído, expulso ou esquecido. Bom, se a gente começar a pensar, então, que existe uma grande mente, do qual eu, como indivíduo, faço parte, que nesse caso é o meu sistema familiar. E para quem quiser saber quem faz parte desse grupo, né? Quem faz parte desse sistema familiar, tem um vídeo meu aqui explicando exatamente quem são as pessoas que fazem parte. É muito legal você dar uma olhada nesse vídeo, é um vídeo aula também. Existem pessoas que fazem parte dessa consciência coletiva e que você nem imaginava. Talvez você nem saiba da existência dessa pessoa. Talvez você nem lembre dela. Talvez seja uma pessoa que tenha sido expulsa
por outros membros lá de trás. E ela diz: olha, todo mundo tem o mesmo direito de pertencer aqui nesse grupo. Se porventura algum membro do grupo excluiu, esqueceu ou expulsou um outro membro, uma das leis foi violada. Lembra das ordens do amor? Como forças que organizam e harmonizam a sobrevivência do grupo. Muito bem, então eu violei uma das leis. Para eu consertar isso como uma consciência coletiva, eu vou escolher uma pessoa que vai entrar depois no grupo. Por exemplo, a próxima pessoa que entrar no grupo, um descendente, um filho, um neto de alguém. E essa pessoa, ela vai ser um substituto daquele membro que foi excluído. E essa substituição, ela acontece através de repetição de padrões comportamentais, de destinos, de histórias. Então, é como se fosse assim. A gente tem um grupo que nós chamamos de consciência coletiva. Nesse grupo, para você fazer parte dele, você tem algumas regras que você precisa seguir. Nesse caso, as 3 ordens do amor. Se você desrespeitar uma dessas regras, bom, eu vou ter que dar um jeito de equilibrar isso de novo. Então, eu preciso sacrificar algo. E para eu sacrificar algo, eu vou sacrificar a próxima pessoa que entrar no grupo, que vai ser um descendente. Essa pessoa que entrar no grupo vai consertar, compensar ou expiar isso que aconteceu agora, né? Ou que aconteceu antes. E essa tentativa de compensação, de restaurar esse equilíbrio, muitas vezes leva a mais desequilíbrio. E aí, essa foi a grande sacada do Bert Hellinger, porque essa consciência coletiva, ela é uma consciência arcaica. Ele às vezes usa esse termo nos livros dele, porque ela tenta consertar, mas muitas vezes ela acaba mantendo o desequilíbrio. Porque quando eu tomo um descendente para expiar algo que aconteceu lá atrás, numa tentativa de reorganizar as leis, muitas vezes aquele indivíduo não tem consciência, não sente que ele está nesse papel. E aí a gente fica num padrão repetitivo, igual o disco arranhado, nessa tentativa, e nada melhora, nada cura. Bom, então vamos entender um pouquinho como é que funciona essa questão da consciência pessoal. Primeiro, o Bert fala que a consciência coletiva veio primeiro e ela é inconsciente. A partir de um determinado movimento, começou-se a desenvolver a consciência pessoal. Essa consciência pessoal, ela pode ser sentida, ou seja, nós somos cientes dela. Porém, nós como indivíduos, nós sentimos a consciência e experimentamos a consciência com sentimentos, que o Bert denomina de culpa ou inocência. É só através desses sentimentos que nós percebemos que a consciência coletiva está exigindo algo de nós. Então, só para entender um pouquinho o que é essa culpa, essa inocência, porque a palavra, apesar de parecer muito familiar, né, na nossa semântica do português, na verdade ela tem uma tradução bem diferente, um contexto bem diferente. Então, o que acontece? Basicamente, se nós seguimos as orientações da consciência coletiva, se nós seguimos o que ela quer e fazemos o que ela quer, a gente se sente inocente. Se a gente não segue a consciência coletiva, se a gente deixa de fazer o que ela nos pede, nós nos sentimos culpados. E como que isso é percebido? Esses sentimentos, eles podem ser considerados como um sensor de pertencimento. Então, você que está chegando agora vai se identificar, se conectar com um antepassado lá atrás e vai reviver a história dele. Se você diz, ok, eu faço isso por amor, né, a esse antepassado, eu faço isso porque eu quero continuar pertencendo a esse grupo, eu sinto como uma leveza, como um alívio, como uma certa felicidade até.
Porém, se eu digo, não, a minha vida é minha vida e eu quero buscar o meu caminho, eu vou sentir um desconforto no peito, porque eu tô fazendo um movimento totalmente diferente do que acontece na minha família, e eu tenho a sensação de que eu vou ficar sozinho, que eu vou ser expulso. É como se o meu pertencimento a partir de agora corresse risco de vida. Eu posso ser expulso do grupo. A gente pode falar também que a culpa é o medo de perder o direito de pertencer. E é tão interessante observar isso na prática, gente. Vocês já perceberam que muitas vezes a gente muda o comportamento diante de algumas situações, diante de alguns grupos, né? Eu sempre brinco assim com os alunos, com o pessoal que frequenta os grupos, que nós temos um comportamento muito forte ligado à nossa consciência coletiva quando nós chegamos no almoço de domingo junto com a família, né? Às vezes a gente está num movimento super legal de crescimento financeiro, por exemplo, e as outras pessoas que a gente vai encontrar lá no almoço de domingo estão passando por um monte de dificuldades. E aí o que acontece? Todo mundo reclamando da crise e que perdeu o emprego, né? E que está nesse processo de dor pela escassez financeira. E de repente eu vou me sentindo angustiado, eu vou me sentindo estranho. Isso a gente chama de culpa. Ou seja, eu estou num movimento contrário à consciência coletiva. E aí, muitas vezes, o que acontece? Liga esse alerta. Opa, pode ser que eu corra o risco de não pertencer mais a esse sistema. E a partir daí, se eu quero voltar a me sentir leve, inocente, eu posso disparar inconscientemente uma série de comportamentos autossabotadores. Por exemplo, o dinheiro pode entrar, mas ao mesmo tempo ele sai com coisas mais bestas possíveis. Às vezes fura o pneu do carro do nada, às vezes estoura uma torneira dentro de casa, ou enfim, gastos. Sabe aqueles gastos que vêm do nada? Começa a perceber se quando isso acontece não está relacionado com uma sensação de desconforto por você estar ganhando um pouquinho mais dinheiro do que o resto da tua família. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é quando eu consigo manifestar ou entrar dentro de um relacionamento saudável, sendo que a maioria das pessoas da minha família ou dos casais da minha família, eles possuem relacionamentos abusivos. Isso é bem clássico, gente. É como se, para eu continuar pertencendo à minha família, para eu continuar fazendo parte daquele grupo, qual é a regra? A regra é você ter um relacionamento abusivo. Se você não tem um relacionamento abusivo, você não faz parte desse grupo, você é diferente. E aí, como a necessidade de pertencer a um grupo, principalmente se esse grupo é o grupo biológico, né, do qual você faz parte, que é a tua família, se eu não tenho uma maturidade emocional, se eu não consigo lidar com esse desconforto, eu também vou desenvolver, de alguma forma, comportamentos sabotadores, e essa relação vai ter fim. Ou às vezes eu chego a me aproximar só das pessoas parecidas com aquelas que fazem parte do relacionamento. Às vezes eu nem permito que um relacionamento saudável chegue. Por exemplo, é aquele famoso dedo podre. Já viram falar nisso? Né? Poxa, parece que eu quero uma coisa legal, mas quando aparece uma pessoa legal, eu não sinto nada. Não sinto atração, não sinto nada, né? E isso é muito comum. Por quê? Porque dentro daquele padrão familiar, para você fazer parte, você precisa estar num relacionamento abusivo. Uma coisa legal da gente lembrar que quando a gente fala assim, uma consciência inocente ou uma consciência culpada, não tem a ver com bem e mal.
Se você parar para pensar, as piores atrocidades humanas e as piores injustiças, né? Elas são cometidas sem peso nenhum de consciência, né? E às vezes a gente se sente tão culpado em fazer algo bom, quando na verdade os outros esperam outra postura da gente. Quer ver um exemplo? Muitas vezes a gente sacrifica o que é bom de verdade pra gente em prol da consciência coletiva. Quantas vezes você sacrificou coisas, inconscientemente, claro, pela consciência coletiva, né? Quantas vezes você, por exemplo, disse sim querendo dizer não, né? Esse medo de perder esse pertencimento, ele é muito forte. E aí a gente sente isso, essa culpa, como uma boa consciência. E é muito legal a gente perceber essas terminologias, porque muitas vezes quando eu começo a ler Bert Hellinger, dá um choque. Nossa, ele está falando de boa consciência, má consciência e culpa, e eu não estou entendendo porque esses conceitos tão diferentes dos conceitos de boa consciência que eu tenho, de consciência limpa, né? Então você vai encontrar em várias literaturas esse termo boa consciência ou consciência limpa. O Bert sempre fala nos livros que a gente faz muitas coisas ruins, né, que tem danos para outras pessoas, às vezes até para o ambiente que a gente vive, de boa consciência. É só olhar as grandes guerras, né? Os grandes líderes mataram muitas pessoas de boa consciência porque estavam servindo a um propósito, nesse caso a uma consciência coletiva. A gente pode olhar ali no Oriente, né? Esses homens bomba, quantos que se oferecem, né? Porque eles fazem parte de um grupo, então eles morrem, eles dão a vida para continuar pertencendo àquele grupo e assim por diante, né? São exemplos mais severos, óbvio, mas a gente pode levar esse exemplo para o nosso dia a dia também. Lembra que eu falei lá do almoço de domingo, né? De nós chegarmos para nossa família e simplesmente começar a ouvir todo mundo reclamando, né? Dizendo que tá difícil financeiramente, que estão cheios de dívida, e de repente você tá num crescimento financeiro. E essa sensação estranha que começa a tomar conta de você é exatamente esse sensor dizendo que você está se sentindo culpado. Porém, a boa notícia é que esse movimento, apesar dele ser desconfortável, ele é um movimento que impulsiona você para o crescimento. Então, o que isso quer dizer? Que para você crescer, você de fato precisa estar nesse lugar do desconforto. O Bert chama isso de má consciência. Se antes o que me ligava ao meu sistema familiar e me dizia que eu continuava pertencendo àquele sistema era a boa consciência, então a má consciência é um sensor que me diz que há uma grande possibilidade de eu não pertencer mais a essa consciência coletiva. Se a gente pensar da forma da consciência coletiva como um lugar que tem as suas regras, né? Olhando lá as ordens do amor, num primeiro momento, que são as forças que atuam, né, mais fortemente. Mas se a gente olhar que além das ordens do amor, num subnível, tem pequenas outras regras que seriam repetições de padrões. Por exemplo, para eu fazer parte desse grupo, eu preciso ter determinado tipo de religião, determinado tipo de relacionamento afetivo. Eu não posso ganhar mais do que X reais por mês. Se eu faço parte de um grupo que tem essas regras e eu começo num processo de autoconhecimento, de melhorar minha vida, né, de crescimento de uma forma geral, e eu violo uma dessas regras, o que vai acontecer? Eu vou me sentir desconfortável,
e eu estarei na má consciência. Uma coisa que a gente observa também dentro da consciência coletiva é que, embora ela diga que não podemos excluir ninguém e que dentro da própria consciência não existe bom e mal, quando ela fala de consciência coletiva para outra consciência coletiva, aí sim ela exclui. Então, vamos trabalhar um pouquinho melhor esse conceito. Dentro da própria consciência coletiva, ou seja, dentro do seu grupo familiar, todos pertencem. Eu não posso excluir ninguém, todos têm o mesmo direito de pertencer, não existe bom e mal. Porém, essa consciência coletiva, ela é limitada a essas pessoas que fazem parte da sua família, tá? Esses membros. Quando eu encontro uma outra pessoa que não faz parte do meu sistema familiar, por exemplo, um possível cônjuge, um possível parceiro, que está dentro de um outro sistema familiar, que está dentro de uma outra consciência coletiva, e as regras dessa consciência coletiva dele são diferentes das regras da minha consciência coletiva, aí pode haver um choque. E é onde a gente começa os movimentos de exclusão, não agora dentro do meu sistema familiar, mas com as outras pessoas. Eu cresci, quero encontrar alguém, quero construir a minha família, né? E aí o que acontece? Eu vou encontrar várias consciências coletivas. Tem algumas consciências coletivas que são tão diferentes da consciência que eu faço parte, que automaticamente a gente rechaça. Vocês já viram isso? A gente faz isso, na verdade, o tempo todo. Toda vez que a gente emite um julgamento moral, acredite, não é só o teu eu, né, a Aline, que está fazendo o julgamento moral. Esse julgamento moral, ele é baseado na percepção de pertencimento ao meu grupo. Porque o que aconteceria, vamos refletir um pouquinho sobre isso, gente. O que aconteceria com o teu pertencimento se você começasse a se relacionar com alguém totalmente diferente das pessoas da sua família e que até mesmo as pessoas da tua família condenam? E isso é bem comum, gente, né? Então já pensou, eu me apaixono por uma pessoa, sei lá, que tem uma religião diferente da religião das pessoas da minha família. Qual a possibilidade disso dar certo? Se eu tiver uma maturidade emocional e ficar na má consciência, existe a possibilidade de super dar certo. Até porque eu estou ampliando a minha consciência, permitindo que outras informações entrem. Agora, se eu não tiver uma maturidade emocional, individual, o coletivo vai ter uma influência muito maior sobre o meu comportamento. E a possibilidade de eu cortar relações, nesse caso conjugal, mas pode ser qualquer tipo de relação, é muito grande. Por isso que é muito mais confortável a gente ficar perto das pessoas que são parecidas com a gente. Porque elas só repetem aquilo que já existe, não é verdade? Elas só nos levam para esse lugar interno de inocência, de confortável, é leve, é gostoso, né? A gente fala assim, é tão fluido conversar com você, tão gostoso. Mas já pararam para pensar? Se eu começar a me expor cada vez mais ao diferente, a ouvir opiniões diferentes, a olhar diferente para as pessoas, será que eu não vou crescer mais? Vai doer, vai ter desconforto. Porque talvez aquela pessoa comece a trazer uma informação que eu discordo e aquilo vai me dando desconforto. Realmente não é fluido, não é leve, não é inocente. Porém, tem um crescimento gigante. E por que eu já tô levantando essa questão, gente? Porque lembra que eu falei lá no início do áudio aula que
são 3 níveis de consciência. Até agora a gente falou de 2, né? O terceiro nível de consciência é o que o Bert chama de consciência espiritual. Geralmente essas terminologias geram certa confusão, né? E acabam levando o trabalho da constelação para um lugar de religião, de doutrina, de dogma. Mas eu sempre gosto de reforçar que como a constelação, né, a filosofia, ela nasceu na Alemanha, a gente tem uma dificuldade muito grande de tradução, porque a língua alemã nos permite criar palavras que no português a gente não consegue. Então, por isso que às vezes tem essa repetição de palavras e algumas palavras, elas vão entrar em choque, digamos assim, com aquilo que eu já conheço, aquilo que eu já sei. Então, quando a gente fala de consciência espiritual, o que a gente quer dizer? A gente expande um pouquinho, a gente sai da consciência pessoal, dá um passo para trás, entra na consciência coletiva e dá um passo um pouquinho maior e sai da consciência coletiva. Ou seja, quando eu saio da consciência coletiva, eu consigo enxergar outras consciências. Eu consigo enxergar a consciência do meu cônjuge, eu consigo enxergar a consciência do meu parceiro de trabalho, do meu chefe, daquelas pessoas que eu torço o nariz. Porque aí, o que eu vou entender? Quando eu compreendo que eu, como indivíduo, eu tenho comportamentos que me levam a permanecer dentro da minha consciência coletiva, mesmo que eu não goste desses comportamentos, o meu cônjuge vai fazer a mesma coisa, o meu chefe vai fazer a mesma coisa, o meu parceiro de trabalho vai fazer a mesma coisa, ou seja, todas as pessoas do mundo também têm essa mesma necessidade de pertencer como eu. E isso é muito legal a gente começar a desenvolver dentro de nós, porque isso expande o olhar. Falei, caramba, então o meu vizinho que faz um monte de coisa que eu não concordo, na verdade ele só faz porque dentro dele também tem uma força que diz, olha, no nosso sistema familiar, a consciência coletiva age dessa forma. Então você precisa ter esse tipo de comportamento. E talvez esse vizinho não tenha a maturidade emocional para ficar na má consciência. O pertencer é mais forte, por mais que ele queira fazer coisas diferentes igual a você. Talvez ele nem tenha acesso a essa informação, né? Você agora está tendo acesso a essa informação e já vai ser difícil. Imagina as pessoas que não têm. Quando eu começo a olhar o outro dessa forma, algo se expande dentro de mim. E é desse lugar que o Bert fala, é nesse lugar que ele fala que nós estamos em sintonia com o grande sim à vida. A gente fala muito disso nas constelações, né? De você se apropriar da energia que cria, que dá a vida, com um sim interno. Outra coisa importante que a gente fala na constelação, a gente fala muito isso, que é uma das coisas mais curadoras, né, de todo esse conhecimento, é a gente concordar com a realidade como ela se apresenta, né? Isso é um tema para uma outra audioaula, mas quanto mais nós estivermos exercitando esse olhar dessa consciência espiritual, que olha para todas as outras consciências coletivas e, consequentemente, para as consciências pessoais, e ela diz, todos vocês têm o mesmo direito de pertencer, não muda, gente. Porque aí eu tô num terceiro lugar. O que antes era só o meu sistema familiar, com as minhas regras, com os meus dogmas, né, com o meu sensor individual de pertencimento, agora eu já expando. Agora eu vou para um terceiro lugar, que é o sim a tudo como é. Ou seja, todas as consciências, todas as pessoas, elas têm o mesmo direito de pertencer, porque assim como a consciência coletiva da minha família atua sobre mim, sobre meu comportamento,
a consciência coletiva das outras pessoas atuam sobre os comportamentos dela e, consequentemente, sobre as relações. Então, eu não preciso desrespeitar a consciência coletiva que eu faço parte. Foi importante para mim crescer nessa consciência coletiva, nesse sistema familiar. Eu não vou renegar as regras que estão aí. Eu não vou rechaçar, não vou dizer que está errado. Não é esse o processo. Você também faz parte, assim como aquela consciência coletiva, como aquela consciência coletiva. Às vezes eu percebo em algumas pessoas que elas rechaçam o seu sistema familiar como se esse fosse o caminho, e na verdade não é. O caminho é você olhar para todo o seu sistema familiar, para os dogmas, para as crenças, né? Para todas essas regras que regem esse grupo e dizer, ok, tudo bem, foi assim, foi importante, deu certo até agora. Lembra? A consciência coletiva, ela quer se manter viva, igual você. Instinto de sobrevivência. Ok, funcionou, você tá vivo. Porém, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou olhar para aquela outra consciência, que também tem o mesmo direito de pertencer como nós. Uau, gente, quanta coisa, né? Consciência coletiva, consciência pessoal e espiritual, ou seja, essas compreensões do Bert a respeito das consciências, é uma compreensão assim que leva um tempo para encaixar dentro da gente. Não é rápido, às vezes falta palavras, faltam exemplos. Eu posso dar de orientações para vocês. Busquem as obras. Tem o livro A Simetria Oculta do Amor, que é um livro bem antigo do Bert, que tem um capítulo inteiro sobre culpa e inocência e com vários exemplos práticos para vocês começarem a se identificar. Tem A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, é um livro mais recente que já traz essa nova compreensão sobre a consciência espiritual, é muito legal, que você também pode ler, você pode começar a entender, até com alguns exemplos, o que é exatamente esse lugar, perceber dentro de você o que é esse lugar. Tá? Então são 2 livros bem bacanas que eu recomendo, claro que tem outros, mas acho que esses 2 são bem pontuais, assim. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês a respeito dos 3 níveis de consciência. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais essa compreensão, né, das consciências, que é algo muitas vezes tão abstrato, tão difícil e que tem ajudado vocês de alguma forma. Então, se você gostou, curte. Um grande beijo e até a próxima.